As mensagens do Apocalipse têm muito mais a ver com as verdades eternas no final da história do mundo do que com símbolos enigmáticos, bestas, poderes, animais estranhos, etc. O Apocalipse nos mostra o grande conflito iniciado no céu quando Lúcifer iniciou sua batalha contra Cristo, como foi expulso do céu e como finalmente esse grande conflito será concluído com a vitória final de Cristo, a restauração de todas as coisas. No Apocalipse, ao final do grande conflito, Satanás desafiará a autoridade de Deus. E no centro desse grande conflito estará a adoração ao Criador. Por isso, o apelo final de Apocalipse, capítulo 14, é um chamado à adoração ao Criador. No Apocalipse, a criação e a redenção estão indissoluvelmente ligadas. E o sábado se tornará o centro desse conflito sobre adoração. Por quê? Porque ele é um memorial da criação. Ele lembra a Deus como Criador. Lembra ao ser humano a sua origem e o seu destino. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por isso nós o adoramos. A observância do sábado é uma prova de lealdade ao Criador. É por isso que o inimigo odeia o sábado, porque ele odeia o Criador. E assim o inimigo fará um ataque final no grande conflito contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, que permanecem fiéis à sua palavra. Através dos poderes que o inimigo de Deus levantou sobre a terra, no grande conflito contra Deus, sua lei, sua palavra, o inimigo induzirá lutas e perseguições contra os filhos de Deus no final da história. Aliás, esta perseguição religiosa não é nenhuma novidade. Ela se iniciou quando Caim matou Abel. Ocorreu durante a Roma pagã, quando perseguiu os cristãos. Ocorreu durante a Idade Média, quando a Igreja Romana perseguiu os fiéis à palavra de Deus. E essa perseguição continuará até o final da história. E essa perseguição final, diz a Escritura em Apocalipse, será para impor a marca da besta e ser apenas o elo final do processo da história de perseguição do inimigo contra os filhos de Deus através do grande conflito. Assim é que nesta semana nós estudamos que na profecia de Apocalipse, capítulo 13, ali nós vemos apresentado um estágio mais feroz, final da luta do inimigo contra Deus e contra os filhos de Deus. Desde a sua derrota na cruz e na ressurreição de Jesus, o inimigo sabe que está derrotado. Então ele usará de força no final da história, para obrigar a todos a se conformarem com um falso sistema de adoração que não é a Cristo, mas sim a Ele mesmo. Um falso sistema de crenças que a Bíblia chama de Babilônia. Essa perseguição final, segundo Apocalipse 13, começará com sanções econômicas que têm que ver com a manutenção da vida. Até que, enfim, quem se recuse a receber, a aceitar a marca da besta, receberá como ameaça um decreto de morte. Os que se recusarem a adorar a besta ou a sua imagem serão condenados à morte. Hoje, o inimigo de Deus incita os cristãos a fazerem concessões contra a palavra de Deus. Porém, aqueles que receberam o dom da fé genuína em Jesus, aqueles que obedecem a sua palavra, serão os grandes vencedores ao final deste conflito. O Apocalipse apresenta os fiéis, seguidores de Cristo, enquanto muitos estarão seguindo a besta, estes estarão seguindo a Cristo e a sua palavra, vivendo piedosamente em obediência a Ele. Apocalipse capítulo 13 identifica claramente a besta que se levanta contra Cristo e sua palavra.
nós percebemos que, assim como em Daniel, capítulo 7, a besta surgiu dentro do Império Romano, em Apocalipse, capítulo 12, também nós percebemos que o dragão tentou destruir a mulher e o seu descendente Cristo quando ele nasceu. E Apocalipse diz: nasceu, pois, a mulher um filho varão, que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. O inimigo tentou destruir o Filho de Deus, porém não conseguiu. E agora, diz o Apocalipse, ele utiliza uma nova estratégia. Ele estabeleceu um poder, de acordo com Apocalipse e Daniel, dentro de Roma, dentro da própria igreja, para realizar os seus propósitos. No Apocalipse, esse poder é chamado de besta. Como surgiu esse poder? Nós conhecemos a história. Após a proclamada conversão de Constantino, tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano, Constantino mudou a sua capital, a capital de Roma, para Constantinopla. E criou-se um vazio de poder em Roma. A figura do bispo de Roma, que era o líder da igreja na cidade, ganhou destaque diante do vácuo de poder que foi criado na cidade. Mas os bárbaros ameaçavam constantemente Roma. E após a queda de Roma no ano 476, diante dos bárbaros, deixou de haver poder civil em Roma, e o bispo de Roma tornou-se a principal autoridade da cidade, tanto civil como religiosa. Até que no ano 538, o imperador Justiniano eliminou os bárbaros que ameaçavam Roma e concedeu ao bispo de Roma a autoridade civil e religiosa para poder dirigir Roma e aquela região toda. É interessante que em Apocalipse, capítulo 13, nós encontramos a verdadeira origem espiritual da besta do Apocalipse. Porque o Apocalipse diz: o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Então, a besta de Apocalipse é um poder levantado pelo dragão, por Satanás. E aqui nós encontramos dois pontos importantes. O texto bíblico diz que proferiria blasfêmias contra Deus. A blasfêmia ocorre quando o ser humano afirma ser Deus, reivindica um poder para perdoar pecados. Foi isso que o poder papal advogou através da sua história. Representar a Deus, ser um representante de Deus na terra e ter poder para perdoar pecados. O segundo aspecto que nós encontramos aqui em Apocalipse 13 é que esse poder agiria durante 42 meses. Em Apocalipse 12 já era informado que esse tempo se equivaleria a 1260 dias proféticos, ou 1260 anos literais, ou tempos e metade de um tempo. Esse foi um período profético que se cumpriu a partir do ano 538 até o ano de 1798, desde a entrega de Roma ao bispo de Roma para governá-la, até quando o general francês Berthier aprisionou o Papa e eliminou o seu poder servil durante a Revolução Francesa no ano de 1798. Assim, nós percebemos que cumpriu-se fielmente a profecia que nós encontramos na Bíblia. Mas é curioso que em Apocalipse capítulo 13, nos diz que essa ferida aparente mortal da perda do poder pelo papado, essa ferida mortal, ela não foi final porque ela seria curada. E o poder papal recuperaria o seu prestígio e a sua influência. O golpe no poder papal, ele foi recuperado através do Tratado de Latrão, quando no ano de 1929, Mussolini, que governava a Itália, fez um tratado com o Vaticano, restabelecendo o Vaticano como um Estado soberano.
podendo inclusive ter embaixadas em todo o mundo. E o bispo de Roma, o Papa, recebeu novamente o chefe, o título, o status de chefe de Estado. Segundo Apocalipse 13, a influência do papado voltará a ser sentida, a ser exercida em todo o mundo ao final da história. O mundo está em crise e o cenário todo está sendo preparado para que o Papa seja aclamado como líder moral e espiritual do mundo. É impressionante que em Apocalipse capítulo 13 é que, além de ter levantado do Império Romano a besta que dominou durante 1260 anos, Apocalipse 13 nos diz que no final dos tempos, o inimigo de Deus se utiliza de um segundo poder que se levanta sobre a terra. Em Apocalipse 13, versos 11 a 17, nós lemos o seguinte: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus moradores adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E verso 14 diz: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta. O surgimento, o desenvolvimento dos Estados Unidos da América correspondem exatamente às características descritas em Apocalipse capítulo 14. Se encaixam perfeitamente. 2 chifres na Bíblia significam poder. Os Estados Unidos foram estabelecidos sobre 2 princípios básicos: os princípios da liberdade, da separação entre o poder político e o poder religioso, a separação entre a igreja e o Estado. E é curioso que, diferentemente da primeira besta, a segunda besta em Apocalipse não tem coroa, ou seja, não é uma monarquia. Inicialmente pacífica, com aparência de cordeiro, essa nação tornou-se poderosa, exercendo influência no mundo inteiro. E no final desse Apocalipse falará como dragão. É curioso que no início do movimento adventista, os adventistas, ao olharem para a Bíblia, naquele tempo, os Estados Unidos não possuíam a expressão como nação que possuíam hoje. Mas há 150 anos atrás, o seu crescimento, o seu papel no mundo já foi anunciado pelos adventistas do 7º dia, que interpretavam Apocalipse 14 como sendo cumprido através dos 13, como sendo cumprido através dos Estados Unidos. Essa nação finalmente abandonará os seus princípios religiosos de liberdade e, diz a Bíblia, fará uma imagem à besta, ou seja, unirá novamente igreja e Estado, como fez a primeira besta no Apocalipse, e impondo leis religiosas com efeito civil, exercendo toda a sua autoridade diante da primeira besta, se unindo à primeira besta, seguindo os passos de Roma, apoiando a observância do domingo estabelecida por Roma. E, finalmente, a partir dos Estados Unidos, surgiram decretos dominicais, obrigando a observância do domingo, símbolo da autoridade papal. É interessante que a observância do domingo será imposta em todos os lugares, primeiro nos Estados Unidos, depois em todo o mundo, como símbolo de união, de esforço religioso, para tentar resolver os problemas do mundo em grave crise moral, política, econômica e espiritual.
buscando assim estabelecer um milênio de paz e prosperidade sob a liderança de Roma. Enfim, a observância do sábado se tornará o centro de um grande conflito sobre a adoração na crise final que há de vir sobre a terra. Aqueles que seguem a palavra de Deus neste tempo estarão anunciando o quê? A crise no mundo será um sinal da segunda vinda de Jesus. A crise é o resultado do abandono dos mandamentos de Deus. O sábado é o dia estabelecido por Deus para a comunhão com Ele e para um verdadeiro reavivamento espiritual. O movimento do Advento estará apresentando então ao mundo que o milênio só será estabelecido após a segunda vinda de Jesus, lá no céu. Assim, mantendo a fé em Jesus, obedecendo a sua palavra, os que observarem o sábado estarão em oposição à grande maioria que guarda o domingo. Isso, diz o Apocalipse, provocará uma grande perseguição e finalmente o decreto de morte. Só que o Apocalipse diz que aí se desenrolarão os eventos finais da história. Virá a volta de Jesus e o fim da nossa história. Deus fará novas todas as coisas. Que eu e você possamos manter os nossos olhos fitos na palavra de Deus, na promessa da volta de Jesus, nas promessas que encontramos no Apocalipse e nos preparemos para os eventos finais da história desse mundo.